Olá pessoal, meu nome é Diógenes, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre a equação do segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero. Essa mesma equação ela pode vir escrita na forma ax² igual a b, ok? Representam a mesma coisa. Olha só, o a e o b que aparecem na equação são chamados de coeficientes. Tanto a quanto b deverão ser diferentes de zero. Ou seja, os coeficientes, que é a parte numérica, só podem ser representados por números que não sejam iguais a zero. Não pode ser igual a zero, tá certo? Tem que ser números diferentes de zero. O x que aparece na equação é chamado de incógnita. É através da incógnita que você chega na solução da equação. O valor que se obtém para x é chamado de raiz da equação. E o que é que nós chamamos de raiz da equação? Aquele valor que você obtém para x que torna a igualdade uma sentença verdadeira. Tá certo? Nós temos aqui exemplo de duas equações, exemplo de equações do segundo grau. Na letra A nós temos 2x² menos 8 igual a zero. E na letra B nós temos menos x² mais 5 igual a zero. Eu quero destacar, tanto na letra A quanto na letra B, os valores de A e B. Então, vamos lá. Olha só. Se você observou, o A, ele é o coeficiente do x². Então, neste caso aqui, o coeficiente do x² aqui é o número 2. Então, A é igual a 2. O B, como você está observando, ele é um termo independente. Ele não vem acompanhado do x, que é a incógnita. Ele não depende da incógnita, portanto, é um termo independente. Neste caso aqui, o termo independente é menos 8, pois ele não vem acompanhado do x. Então, b é igual a menos 8. Na letra B, você tem aqui menos x² mais 5 igual a zero. Observe que não aparece parte numérica aqui. Você não está vendo o coeficiente. Isso quando acontece é porque é 1. Neste caso aqui, você tem menos 1. Menos 1x² mais 5. Logo, o valor de A é menos 1, que é o coeficiente de x². E o valor de B, nessa equação aqui, é o termo independente, é aquele que não vem acompanhado de x, que no caso aqui é o 5. Então, B é igual a 5. Ok, pessoal? Com isso, destacamos nessas duas equações os valores de A e B. Tá certo? Agora, pessoal, vamos ver como resolver uma equação do segundo grau do tipo ax² mais b ou escrita na forma ax² igual a b, ok? Essas são as duas formas de representar essa equação, tá certo? Aqui nós temos dois exemplos. Na letra A, nós temos aí, resolva a equação 2x² igual a 50, sendo x pertencente ao conjunto dos números naturais, x pertencente a n, n é o conjunto dos números naturais. Isso quer dizer o quê? Que o valor que eu devo obter para x tem que ser um número natural para que faça parte da solução dessa equação. Tá certo? Lembrando que no conjunto dos números naturais, você vai ter os seguintes números. O 0, 1, 2, 3, aqui alguns exemplos de números naturais. Esse conjunto é um conjunto infinito para a direita. Ou seja, o conjunto dos números naturais é formado pelo zero mais números inteiros positivos. Então, só vai poder fazer parte da solução dessa equação o valor que eu obtiver para x que pertença a esse conjunto aqui. Tá certo? Então, veja só. Vamos resolver a equação agora. 2x² igual a 50. Eu quero o valor de x. Neste caso, eu vou ter que deixar x² no primeiro membro e vamos passar o 2, que está multiplicando o x² para o segundo membro. Quando você transferir o 2, que está multiplicando do primeiro membro para o segundo, lembre-se, ele vai com a operação inversa. Tá certo? Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Portanto, você terá aí x² igual a 50 dividido por 2. x² vai ser igual a 50 dividido por 2, dá 25. Vamos parar e pensar agora. Aqui você tem x², logo você tem uma potência.
uma potência de expoente 2. Olha só, x é a base. X aqui é um número natural, eu quero um número natural que elevado a 2 dê 25. Que número natural elevado a 2 daria 25? Se você parar para pensar, é o número 5. Se você pegar 5 e elevar a 2, resolver a potência, é uma multiplicação de fatores iguais, onde a quantidade de fatores é indicada pelo expoente. Aqui você tem uma multiplicação com dois expoentes, com dois fatores iguais a 5. Então, você tem 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, o número natural que é elevado a 2 vai dar 25, é o 5. Portanto, x é igual a 5. Outra forma de você pensar seria aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Veja que aqui o x está elevado a 2. O tipo de raiz que você terá, quando você for aplicar a operação inversa, vai depender do valor do expoente. Se o expoente é 2, você tem aqui uma raiz quadrada. Se o expoente for 3, você teria raiz cúbica. Se o expoente fosse 4, você teria a raiz quarta. Então, o tipo de expoente vai indicar o tipo de raiz que você terá. Já que nós estamos falando de equação do segundo grau, por que do segundo grau? Porque o maior expoente do x, que é a incógnita, vai ser sempre 2. Então, neste caso, quando eu for aplicar a operação inversa da potenciação, que vai ser a radiciação, você vai ter sempre aí a raiz quadrada. Então, esse expoente aqui sai em forma de raiz quadrada para o segundo membro. Logo, nós teremos que x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Neste caso, x vai ser igual a 5. Portanto, 5 é um número natural. Se 5 é um número natural, fará parte da solução da equação. S de solução, abre chaves e escreve o 5 dentro desse conjunto. Ok, pessoal? Vamos para a letra B. Resolva a equação x² menos 9 igual a 0, sendo x pertencente aos inteiros. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de pertence. Eu só uso esse símbolo quando você estiver relacionando elemento com conjunto. No caso aqui, o conjunto é Z, que é o conjunto dos números inteiros, e x é o elemento, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que só vai poder fazer parte da solução dessa equação o valor que eu obtiver para x que seja um número inteiro. Se eu obtiver um valor para x que não seja número inteiro, logo a solução dessa equação será conjunto vazio. E neste caso, para representar o conjunto vazio, você pode representar através de chaves, sem nenhum elemento dentro, ou através de um círculo com um tracinho, tá certo? São as duas formas de representar conjunto vazio. Então, vamos resolver essa equação agora. Nós temos aí x² menos 9 igual a 0. Eu quero o valor de x, portanto, eu vou isolar x² no primeiro membro, e vou passar o menos 9 para o segundo membro. Quando eu transferir o 9 para o segundo membro, ele vai com a operação inversa. Ele está subtraindo, ele vai somando, ou seja, ele vai passar positivo. Então, neste caso, você terá x igual a mais 9. Ok? Agora, tenha cuidado, viu? Olha o tipo de conjunto que nós estamos falando agora. Conjunto dos números inteiros. Lembrando a vocês que no conjunto dos números inteiros, você terá... Ele vai ter números positivos, negativos e nulo, que é o zero. Então, o conjunto dos números inteiros é representado por números negativos, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. O conjunto dos números inteiros tanto é infinito para a esquerda em relação aos números negativos, quanto é infinito para a direita em relação aos números positivos. E o zero, que é a origem aqui, nem é positivo, nem é negativo, ok? Então, se eu obtiver um valor para x que não pertence a esse conjunto, logo a solução será conjunto vazio. Então, vamos resolver essa equação. Pense agora aí, x é um número que elevado a 2 vai dar 9. Quais os números que aqui estão nesse conjunto dos números inteiros, que elevado a 2 daria igual a 9. Se você parar para pensar, você vai ter o número 3, que elevado a 2, resolvendo a potência, eu terei 3 vezes 3, que vai dar 9. Já temos aí o primeiro valor para x, que é x igual a 3. O segundo valor para x,
é o menos 3. Se você pegar menos 3, já que ele é negativo, eu tenho que colocar entre parênteses. Se eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado, resolvendo a potência, você vai ter menos 3 vezes menos 3. Ó, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9. Veja que eu tenho dois números inteiros que, elevados ao quadrado, me levou ao mesmo resultado, que é 9. Então, quais são os valores para x nessa equação? X tanto vai ser igual a mais 3, quanto menos 3. Tá certo? Neste caso, quando você for aplicar a operação inversa, eu tenho que lembrar de utilizar os sinais dos números que são solução dessa equação. Quais são os números que são solução da equação? O mais 3, que você está vendo aqui, e o menos 3. Esses dois números são soluções dessa equação. Por isso que quando eu aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, eu tenho que escrever o mais ou menos. Mais ou menos. O mais do 3, positivo, e o menos do 3, que é negativo. Agora vem a raiz quadrada de 9. Neste caso, x vai ser igual a mais ou menos 3. Esse mais ou menos aqui existe por quê? Porque existem dois valores que são solução dessa equação. Um positivo e o outro negativo. Tá certo? Então, não posso esquecer disso. Dependendo do tipo de conjunto que você tem a solução, eu tenho que usar esse mais ou menos aqui. Isso por quê? Porque o expoente aqui dessa potência é um expoente par. Sempre que você tiver uma potência cuja base é desconhecida e o expoente seja par, isso significa que essa base vai admitir resultados simétricos, resultados opostos, um positivo e o outro negativo, tá certo? Dependendo do conjunto. Aqui o conjunto é inteiro, mas aqui o conjunto é natural. Então, no conjunto dos números naturais, você vai ter só a resposta positiva e o zero. Então, tem que ter cuidado com relação a que tipo de conjunto você vai encontrar a solução dessa equação, tá certo? Então, S de solução, agora é só escrever dentro do conjunto o menos 3 e o 3. A ordem dos elementos aqui dentro desse conjunto não muda em nada, tá certo? Tanto faz você escrever o positivo primeiro e depois o negativo, ou escrever o negativo e depois o positivo. Pode ser escrito de um jeito ou do outro. E a solução é a mesma, não muda nada, tá certo? Posso escrever primeiro o positivo e depois o negativo. Eu não tenho que me preocupar com a ordem dos elementos aqui dentro desse conjunto, não. Tá certo? Ok? Exemplo C. Determine o conjunto de solução da equação 8x² menos 50 igual a 0 no conjunto dos números racionais. Lembrando que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, eu quero a solução dessa equação no conjunto dos números racionais. Lembrando a vocês que nesse conjunto você tem números positivos, negativo e o zero, que nem é negativo nem é positivo, ele é nulo no processo, tá certo? Então, vamos resolver essa equação. 8x² menos 50 igual a 0. Eu quero o valor de x. Eu vou isolar o que tem x² no primeiro membro e vou passar o que não possui x para o segundo membro. Neste caso, o que não possui x é o 50. Lembrando que quando eu transferir o 50 de um membro para o outro, ele vai com a operação inversa. Se eu tenho menos 50, ele vai mais 50 para o segundo membro. Logo, você terá 8x² igual a mais 50. Eu quero o valor de x². Neste caso, o 8 que está multiplicando o x², ele vai para o segundo membro também com a operação inversa. Ele vai dividir o 50, já que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Logo, você vai ter x² igual a 50 dividido por 8. Olha, se você for dividir 50 por 8, você vai ver que não vai dar um número inteiro. Portanto, eu aconselho que você não efetue essa divisão. E o que é que você fará? Simplifica a fração. Procura um número que, dividindo ambos, certo? Simplifique essa fração o máximo que você puder. Veja que 50 e 8 são divisíveis por 2. Portanto, eu vou simplificar, dividir ambos por 2, tá? Neste caso, você terá aqui x² igual a 25, que é o resultado de 50 dividido por 2, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora, vamos aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. O expoente ele vai em forma de radiciação. Lembrando que se o expoente é 2, a operação inversa me levará a uma raiz quadrada.
Se o expoente fosse 3, a operação inversa me levaria a uma raiz cúbica, e assim por diante. Então, logo você terá que x vai ser igual, não esqueça, o expoente aqui é par. Quando você for utilizar a operação inversa, o conjunto é o conjunto dos números racionais, ele tem números positivos e negativos. Logo, quando você aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, você tem que lembrar de aplicar o mais ou menos, porque nesse conjunto tanto eu vou ter números positivos quanto negativos. Nesse conjunto eu terei resultados simétricos para x, tá certo? O único conjunto que me levará a obter valor para x só positivo é o conjunto dos números naturais, tá bom? Então aqui você vai aplicar a raiz quadrada agora da fração 25 quartos. Neste caso, você vai ter que calcular a raiz quadrada tanto do numerador, que é 25, quanto do denominador, que é 4. Então, veja que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Logo, nós temos aí a solução da equação com dois valores, mais 5 meios e menos 5 meios. Vamos escrever agora o conjunto de solução dessa equação. Abre chaves e escreve menos 5 meios e mais 5 meios. Ok? Com isso, eu encerro, pessoal, essa aula. Obrigado por participarem dessa aula. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula, tá bom? Até mais.